Buenas, pessoal. Vamos seguir falando então sobre a reforma tributária, a emenda constitucional 132, e dois tópicos específicos, finalizando aqui as nossas aulas sobre a reforma, que é a desvinculação de receitas e desoneração da folha. Primeira coisa, a gente tem que entender duas situações. Diferenciar tributos de arrecadação vinculada e tributos de arrecadação não vinculada. Então vamos lá. No que diz respeito à atividade do Estado, eu tenho tributos vinculados, que são aqueles em que o Estado pratica a conduta e posteriormente o sujeito passivo paga o tributo, que é o caso das taxas e das contribuições de melhoria, em que o Estado primeiro presta o serviço público, o Estado primeiro exerce a atividade fiscalizatória, o Estado primeiro realiza a obra pública. E eu tenho os chamados tributos não vinculados, onde o Estado não pratica conduta nenhuma, ele não tem nenhuma atuação específica em relação ao sujeito passivo. Quem atua é o sujeito passivo. É o sujeito passivo que importa, é o sujeito passivo que exporta, é o sujeito passivo que aliena, é o sujeito passivo que transmite. Isso são tributos em relação à atuação do Estado, vinculados e não vinculados. No que diz respeito à arrecadação, eu vou dividir os tributos em tributos de arrecadação vinculada e tributos de arrecadação não vinculada, conforme exista na Constituição ou não uma vinculação daquelas receitas. Então, olha só, eu posso ter um tributo que seja um tributo vinculado e seja de arrecadação não vinculada, porque o que, para a natureza do tributo, arrecadação vinculada e não vinculada é o destino e não a atuação. Então, são exemplos de tributos de arrecadação não vinculada os impostos. O artigo 167, inciso 1 da Constituição, ele deixa claro, é vedada a vinculação de receita de impostos a despesa, fundo ou órgão. Então, os impostos custeiam as chamadas despesas gerais do Estado. Então, os impostos sempre são tributos não vinculados. Tanto que se eu quero vincular a receita de um imposto a determinada atividade, fundo ou órgão, eu tenho que ter uma norma constitucional expressa. Que é o caso do artigo 198 da Constituição, que dispõe das despesas obrigatórias com saúde e educação. Aí eu vinculo parte da receita, inclusive a receita de impostos, a determinada atividade. Fora desse caso, não pode. Por outro lado, eu tenho vários tributos que são tributos de arrecadação vinculada. E são tributos que, independente de serem vinculados ou não, no sentido de atuação do Estado, a receita desses tributos é vinculada a um determinado setor, atividade ou aspecto da economia. É o caso das contribuições especiais. Todas as contribuições especiais são tributos de arrecadação vinculada. As contribuições de intervenção no domínio econômico são vinculadas ao setor da economia, elas buscam intervir. As contribuições sociais gerais são vinculadas à atividade social que elas se propõem a atuar. As contribuições sociais para o custeio da Seguridade Social têm a sua receita vinculada a despesas com saúde, assistência social e previdência. As contribuições de interesse de categoria econômica profissional são destinadas aos órgãos de classe que a compõem. E, por fim, a contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública, a COSIP, ela tem a sua receita vinculada ao Serviço de Iluminação Pública, ao custeio do Serviço de Iluminação Pública, sua expansão, manutenção, serviço de monitoramento eletrônico e guarda do patrimônio público. Ou seja, eu só posso gastar esses valores nessas despesas específicas. Então, quando eu falo em desvinculação de receita, eu sempre estou falando de tributos de arrecadação vinculada. Quando eu tenho um imposto, que é tributo de arrecadação desvinculada, ou seja, arrecadação livre, se eu quero vincular aquela arrecadação a um determinado setor, eu tenho de mexer na Constituição. A mesma coisa se eu tenho um tributo de arrecadação vinculada. Se eu quero desvincular parte da receita daquele tributo
daquele setor, daquele órgão, daquela função, eu tenho de mexer na Constituição. E é exatamente isso que os artigos 76A e 76B da Constituição faziam na sua redação original. O 76A desvincula de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2023, 30% da receita dos estados do DF relativas a impostos, taxas e multas já instituírem ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais, respectivos acréscimos legais e outras receitas. E aí, desvincula, excetua, recurso destinado à ação de saúde e educação, 198, receitas que pertencem aos municípios de transferências previstas na Constituição, receitas de contribuições previdenciárias e transferências voluntárias e fundos do Poder Judiciário. Então, até 31 de dezembro de 2023, os estados e DF podiam gastar livremente, sem vincular qualquer órgão, receita ou função, o valor dos impostos, das taxas e das multas que eventualmente estivessem vinculados a estes. A única coisa que a reforma tributária fez foi ampliar esse prazo até 2032. Então, até 2032, governadores têm plena liberdade para gastar 30% do valor arrecadado por impostos, taxas e multas, como lhes aprouvier. Óbvio, dentro da lei orçamentária, né? Gastar como lhes aprouvier quer dizer, eles vão alocar aqueles recursos na lei orçamentária conforme juízo discricionário. O 76B, ele fez a mesma previsão para os municípios. Desvinculou de órgão, fundo ou despesa, impostos, taxas e multas, 30% até dezembro de 2023. Esse prazo foi prorrogado até dezembro de 2032. Então, os prefeitos, ressalvados recursos destinados à saúde e educação, contribuição previdenciária dos servidores, transferências obrigatórias e voluntárias e fundo do Tribunal de Contas do município, para aqueles municípios que têm, podem gastar livremente até 30% do seu orçamento a título de impostos, taxas e multas. Então, essa é a desvinculação. Na verdade, a única coisa que alterou do quadro geral que nós já tínhamos é o prazo, que foi prorrogado, porque quem é que não quer gastar livremente, né? Quem é que não quer escolher administrar de forma discricionária? E aqui eu não falo isso como crítica aos prefeitos. Eu fui procurador municipal, trabalhei com assessoria direta ao prefeito municipal, e é muito difícil mesmo tu alocar recursos, tu cria um plano de governo, publica esse plano de governo na campanha e chega na hora de administrar, está tudo engessado por conta dessas vinculações. Então eu tenho desvinculações de receita prorrogadas até 2031. Em relação à desoneração da folha, que é o nosso segundo tópico, havia uma grande expectativa de que nós tivéssemos já a desoneração da folha na reforma tributária. Mas não houve acordo político para a aprovação da reforma tributária, e a única norma relativa à desoneração da folha está lá no artigo 11 da Emenda Constitucional 132. E ela vai esclarecer algo, é uma norma de esclarecimento, pode-se dizer que é uma norma de interpretação autêntica. A revogação do artigo 195.1b, que é o quê? Prevista para 2027, na medida em que for instituída a CBS. A CBS, ela gerará a extinção de duas contribuições previdenciárias. O PIS, lá do artigo 239, e a COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Então, a revogação do COFINS não produzirá efeitos sobre as contribuições incidentes sobre receita ou faturamento vigentes na data dessa publicação da emenda, que substituam a contribuição que trata o artigo 195.1a da Constituição e sejam cobradas com base naquele dispositivo, observado exposto no artigo 30 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Bom, o que é isso aqui? Isso aqui é a chamada desoneração. Tá? O que é a desoneração da folha?
é um regime tributário opcional, alternativo, destinado a setores que têm intenso uso de mão de obra e busca desonerar a folha, substituindo a contribuição previdenciária patronal. Então, olha só, vejam que o artigo 11 ele fala: quando extinguir a COFINS, não haverá extinção das contribuições substitutivas, ou seja, aquelas que foram criadas para substituir a tributação originária, para substituir a desoneração. Então, vamos lá. A desoneração, ela é o quê? Ela é a possibilidade de retirada da contribuição previdenciária patronal e substituída pela contribuição previdenciária patronal sobre receita bruta, que foi instituída lá pelo artigo 8º da Lei 12.546 de 2011. Tá? Isso por quê? Porque na CPP, que é a contribuição previdenciária patronal, ela incide sobre a folha, na forma da Lei 8.212 de 91. Então, olha só, qual é a lógica aqui? A Constituição até foi bem intencionada, ela quis que todo mundo contribuísse, mas ela criou uma contribuição sobre a folha. Então, basicamente, o que a Constituição fez é que quanto mais empregados, mais funcionários eu tenho, mais contribuição previdenciária eu pago. Olha só, quanto mais funcionários eu tenho, mais contribuição previdenciária eu pago. O que isso gera em termos econômicos? E cada vez mais as empresas vão trabalhar para ter maior produtividade com menos funcionários. E a CF, a Constituição de 88, tem que entender ela e contextualizar ela. Ela em 88 a gente ainda tinha um mundo dividido entre capitalismo e comunismo. E a gente achava, as pessoas achavam lá, que existia um meio termo sobre isso, a tal da social-democracia. A gente usa um pouquinho do socialismo, usa um pouquinho do capitalismo, pega um pouquinho daqui, pega um pouquinho dali, e vamos tentar fazer o regime híbrido. Ótimo, funcionou durante muito tempo nos países da Europa Ocidental. Mas o que gerou quando a economia muda? Tinha uma economia brasileira. O Brasil tinha uma economia baseada em 88, muito mais agrícola, começando uma industrialização que se acentuou muito nos anos 90. Industrialização no Brasil. Industrialização no Brasil em 88 era quase um capitalismo de Estado. Um protecionismo grande. Vocês são mais novos, não vão entender. Mas, por exemplo, a gente fala que tinha Atari no Brasil, mas não tinha Atari no Brasil. Porque jogo de videogame, para pegar um exemplo do protecionismo, o Brasil só tutelava a patente se a empresa viesse aqui e fizesse uma joint venture, ou seja, se associasse com uma empresa nacional para produzir aqui. Se essa empresa não fizesse isso, a empresa nacional podia ir lá nos Estados Unidos ou no Japão, comprar um videogame, fazer engenharia reversa, criar o videogame, mudar o nome e vender como dela. Esse é o protecionismo. Então, nesse sentido, eu tinha muito menos mão de obra. Vem a Constituição e diz, vamos cobrar pela folha. Então, quanto mais empregados eu tenho, mais colaboradores eu tenho, mais eu pago contribuição. No geral, isso acaba não sendo um grande problema, só que quando eu tenho determinados setores que usam muita mão de obra, precisam de mão de obra, aí eu tenho que ter um regime diferenciado. E aí que entra a desoneração da folha, porque eu substituo a contribuição previdenciária patronal que incide sobre folha de pagamento em percentual de 20%. Então, olha só, se eu tenho 1.000 empregados, 1.000 funcionários, 1.000 colaboradores, 1.000 trabalhadores vinculados à minha empresa, cada um deles recebe de remuneração mensal R$1.000, eu vou pagar R$200 de contribuição previdenciária patronal. A lei, que é a Lei 12.546, por um prazo determinado, tanto que está essa discussão no Congresso hoje, ela permitiu substituir esses 20%, por um percentual sobre a receita bruta. Vai de 1 a 4,5 conforme o setor. Aí tu vai dizer, mas Rogério,
trocou 20% por 4,5%, isso é péssimo negócio para o Estado. Não, é um ótimo negócio em determinados setores. Eu vou tributar o faturamento. Então, se eu diminuo, ele pode diminuir o quanto ele quiser o número de funcionários. Não vai fazer diferença nenhuma. Se o faturamento dele aumenta, a contribuição aumenta. Então, assim, acaba sendo uma situação favorável tanto para um quanto para outro, porque pela CPP, quanto mais trabalhadores eu tenho, mais eu pago contribuição. Aqui, eu posso aumentar o número de trabalhadores, aumentar a minha produção, isso não vai me aumentar a contribuição previdenciária, e se esse aumento de produtividade aumentar o meu faturamento, aí sim eu vou pagar um valor maior. Então, o que acontece aqui na lei de 2008, né, na lei 2.546? Ela substituiu. Então, olha só. Eu tenho o COFINS, que é o 195.2D. O COFINS vai ser extinto em 2027. Só que vai continuar existindo amparo constitucional para contribuições sobre faturamento ou receita bruta. Vai. Em que caso? Na hipótese de substituição da contribuição previdenciária patronal, 20%, pela contribuição sobre faturamento bruto. O que o artigo 11 da Emenda Constitucional 132 faz é um esclarecimento. Ele é uma norma interpretativa. Ele esclarece que a extinção da COFINS, com a revogação do artigo 195.1b da Constituição, que está programada para acontecer em 2027, ela não impede que o Estado brasileiro siga exigindo contribuições sobre receita bruta ou faturamento, desde que seja contribuição substitutiva, ou seja, ela substitui a contribuição do artigo 195A, que é a contribuição sobre a folha de pagamentos. Então, até porque ela é optativa, lembrem, a desoneração da folha, a substituição da CPP pela contribuição pela receita bruta, pela CPRB, contribuição patronal sobre receita bruta, ela é uma opção do contribuinte. E aí, aquilo que eu sempre digo, não é o tributarista que vai. O tributarista vai dar o caminho, o sujeito senta com o contador dele e vai analisar se no caso concreto vale a pena seguir pagando 20% da folha ou pagar 4,5% do faturamento. E aí a lógica é a seguinte: eu tenho um faturamento muito alto com poucos funcionários, eu não vou trocar. Não vale a pena. Ou eu tenho um número de funcionários que seja alto, mas para mim está razoável, não vale a pena trocar. Agora, eu tenho um setor que exige muita mão de obra, eu não consigo trabalhar. Vou dar um exemplo para vocês de setores que exigem muita mão de obra: construção civil. Uma construtora, sério, quando a gente vai ver, a gente constrói uma casa e nós vamos ver todo mundo que trabalha na casa, a gente vai ver pedreiro, auxiliar de pedreiro, o cara que faz gesso, o cara que coloca cano, o cara que coloca fio, o cara que instala os sanitários, o cara que coloca a lajota, o cara que coloca o piso, o cara que pinta. A construtora, ela tem todo mundo empregado, funcionário. Para ela, de repente, vale mais a pena pagar contribuição previdenciária sobre o faturamento do que sobre a folha de pagamento. O que o artigo 11 faz é explicar: olha, já estou dizendo de antemão, a revogação da COFINS lá em 2027 não revoga a contribuição substitutiva da Lei 12.546, ou a substituir, quando, por opção do contribuinte, que substitui a tributação, a contribuição social sobre a folha, pela contribuição social sobre o faturamento. Agora a gente vai ter a discussão se vai continuar ou por quanto tempo vai continuar a desoneração. Isso é uma discussão legislativa do legislador ordinário. Do ponto de vista constitucional, se continuar a desoneração da folha, lá em 2027, quando extinguir a COFINS, essa contribuição substitutiva
ela pode permanecer. Beleza? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.